15 minutos e um café. Um conjunto de conversas curtas com dois convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. Olá Cristina, boa tarde, mais uma vez. Estamos aqui para mais 15 minutos e um café. Hoje em versão chá, não é? Hoje em versão chá para a convidada. Cristina, estamos aqui porque eu conheço-te já há muitos anos enquanto educadora e sei que tu tens uma forte inspiração que é de um filósofo italiano, pedagogo, chamado Francesco Tonucci. Sim. Que nos idos de 70, 80 fazia que se chamam hoje uns cartoons, não é? Com, de certa forma, umas piadas sobre educação e sobre pedagogia, assinava como frato. E a pergunta é, como é que o Francesco Tonucci te inspirou? Eu tirei o curso no Instituto Piaget e o Instituto Piaget tem uma editora e numa altura tinha alguns livros à venda e tinha dois livros que é Com Olhos de Criança e Criança se Nasce e Tudo Quanto se Pode Fazer com o Nariz Comprido Além de Dizer Mentiras. Foram três livros que eu adquiri na altura, estava a terminar o curso e esse que tens na mão já é posterior, tem a ver com o ensino no exterior e a importância de como as cidades são organizadas para que as crianças possam brincar. Estes aqui eram como disseste, com uma série de desenhos, uma estratégia que o Francisco Tonucci decidiu usar e que para mim tiveram sempre muito, muito impacto, porque eu olhava para estes desenhos e pensava na minha prática, como é que eu poderia fazer. E, por exemplo, olha, este foi sem dúvida o desenho que me inspirou mais. Este em que a educadora leva o grupo de crianças a passear e aquela coisa que muitos de nós usa, que é o comboinho, o comboio, 2 a 2, os meninos todos uns atrás dos outros. E eu ainda era no início da minha carreira, tinha muitas coisas, achava que as outras pessoas sabiam todas muito mais que eu, que já estavam na prática há vários anos, e eu via toda a gente do comboinho e comecei a achar que aquilo talvez não fosse muito, não seria talvez a estratégia que eu usasse, mas a verdade na altura era o que eu via fazer, até ver esta imagem, estes desenhos do Tonucci, em que a educadora leva o grupo de crianças a passear em comboio e vai todo o percurso a dizer cuidado, deem mão uns atrás dos outros, não saiam, não se desviem. E quando chega à escola pede para as crianças desenharem o que viram no passeio, e há uma das crianças que desenha o cabelo da outra criança que é à frente dele. A nuca, não é? Portanto, sim, a nuca, porque foi a única coisa que ele conseguiu ver, já que todos tinham que ir alinhados durante todo o passeio, e a preocupação de quem os acompanhava era essa. Era que o comboio não se desalinhasse. De certa forma, este desenho do Tonucci, que assina como frato, já disse, acaba por ser inspirador e acaba por provocar a reflexão, não é? Faz-nos pensar sobre o que fazemos, não é? E de que outra forma é que depois, indo mais além no Tonucci, o que é que ele nos traz? Eu sei que ele em 91 iniciou de certa forma um movimento chamado Cidade das Crianças, não é? O que é isso inspirador para a prática numa escola? Nós já, como já disseste, a gente já se conhece há muitos anos e a nossa prática passa muito pelo ensino outdoor e a importância do espaço exterior nas aprendizagens das crianças, em tudo aquilo que elas podem aprender e de significativo para si, fora das 4 paredes que nós consideramos a nossa sala, não é? E a importância de como é que a cidade está estruturada para que as crianças possam brincar aquilo que nós conseguimos fazer quando éramos crianças, brincar na rua, e que hoje em dia as cidades estão pensadas para carros e às vezes nem para peões, não é? Nem sempre para peões, da forma mais segura, e ele lançou esse movimento de forma que as crianças continuem a poder brincar
naquilo que nós consideramos a rua. Mas esta necessidade de pensar a cidade e a rua advém do quê? Dos nossos hábitos de proteção? O que tu achas que levou as crianças a não terem rua? Hoje em dia nós sabemos que o número de carros que circulam nas estradas é muito maior, os perigos são maiores e os receios dos pais também e o tempo que os adultos têm para acompanhar as crianças também reduziu drasticamente e toda a gente se sente mais segura de repente dentro de casa e não é só com o confinamento que estamos a ser obrigados a fazer ou que temos sido obrigados a fazer, mas todo o mundo, tudo à nossa volta alterou-se relativamente àquilo que nós fazíamos quando éramos crianças. E a escola? A escola tem contribuído para isso? Achas que a escola como um todo, temos levado também, a partir da escola, este temor pela rua, pelo exterior? Eu não tenho, mas a verdade é que até há 3 anos atrás eu trabalhava num lugar único, numa aldeia, e isso foi uma questão que nunca se pôs. Eu trabalhava muito na rua, vinha cá para fora, nunca tive os problemas em que as crianças se sujassem ou que houvesse perigos maiores que eu não pudesse fazer isso de uma forma natural. Agora há 3 anos trabalho numa cidade e reconheço que isso limita, mas se nós quisermos conseguimos sempre transformar o espaço que nos rodeia num espaço habitável para as crianças. Mas na cidade, ou seja, há sempre aquela ideia de no campo é tudo mais fácil, há menos riscos, não há trânsito, mas na cidade também é possível ir para a rua, também é possível fazer coisas na rua, ou não? Sim, claro que é. Então a melhor forma de ensinar uma criança a atravessar uma passadeira é atravessando a passadeira. Por isso, todas as escolas têm uma passadeira à porta. Eu quando falo na cidade, claro que é mais, não ando com os meninos em comboio, mas terei que ter muito mais cuidado e terei que chamar muito mais a atenção, a questão do uso dos passeios, depois de todos os cuidados, que uma criança pode circular num passeio com segurança. Ora, daí até os pais os deixarem ir para a escola sozinhos, isso não acontece. Isso acontecia no nosso tempo, não é? Fazendo um bocadinho aquela análise de antes, não é? O antes. Mas será assim tão difícil consciencializar as crianças, mesmo desde pequenas, para a sua autorresponsabilidade, ou seja, para a sua autonomia? Será que as crianças hoje em dia, independentemente destes perigos de que estamos a falar, não conseguem ser autónomas? As crianças conseguem ser autónomas, os pais muitas vezes, os adultos é que não lhes permitem, não lhes dão esse espaço para que elas se testem naquilo que são capazes de fazer. Eu, durante o segundo confinamento, eu sei que muitas pessoas ficaram preocupadas com atividades que os pais pudessem ter que fazer e a minha proposta aos pais nas 5 semanas que nós tivemos foi tudo de aprendizagens dentro de casa, nas primeiras 4 semanas, o que é que a criança pode aprender no seu quarto, o que a criança pode aprender na cozinha, na sala, na casa de banho, e a última semana foi o que a criança pode aprender na rua. E uma das tarefas que eu atribuí nessa semana foi atravessar passadeiras com e sem semáforos, para que as crianças percebessem e os pais pudessem ir acompanhá-los nestas aprendizagens que, de uma forma lúdica, as crianças primeiro sentem-se bem porque estão a fazer uma coisa com os pais e depois porque estão a pôr em prática algo que lhes estão a ensinar em simultâneo. E foi muito interessante porque no fim dessas 5 semanas tive alguns pais, e especialmente as mães que estavam mais próximas nesta atividade com eles, que disseram que nem tinham consciência de que os filhos eram capazes de fazer tantas coisas. Porque desde dobrar meias ou cuecas, pôr mesa, arrumar a roupa, arrumar a casa de banho depois do banho, escovar o cabelo e lavar os dentes, que era uma coisa que às vezes os pais têm que ir lá e eles são capazes de fazer. Agora, se calhar nós adultos, ou falta de tempo... Mas isto leva-nos também a uma outra questão, e é uma das questões que o Tonucci também sublinha sempre muito, em todos os livros, mas também nos textos e nas conferências que tem feito, esta ideia de aprender a brincar, aprender com o brincar, não é? E ele até define que brincar é nesta perspectiva de tudo o que é prazer, tudo o que é prazeroso, tudo o que dá prazer.
Então, se calhar, a nossa missão é atribuir algum prazer àquela tarefa, àquela atividade, ou não será assim? Até nós adultos que estamos lá com as crianças, se não tivermos prazer naquilo que estamos a fazer, as coisas não funcionam. Por isso é importante, nós adultos também sabemos que aprendemos muito mais facilmente algo que nos dá prazer, ou algo que nos interessa, exatamente, do que estarmos a aprender algo que nos é imposto, sem haver algo que nos leve a acreditar que aquilo é mesmo bom aprender. Ou será importante aprendermos aquilo. Agora, o prazer é das crianças e dos adultos, porque no dia que eu deixar de ter prazer de ser educador da infância, acho que a melhor é mesmo deixar de ser. Deixarmos de ser. Então, e agora também, nesta lógica da cidade da criança, não é? Defendida tanto pelo Tonucci, por onde é que nós começaríamos? Mesmo na edificação das cidades, o que é que nós precisamos mais nas cidades? O que é que nós precisamos mais para que as crianças, de certa forma, tenham esse espaço e essa capacidade de se apropriarem do espaço? É óbvio que eu como educadora serei mais utilizadora que construtora de um espaço mas seria bom que as pessoas que têm essa responsabilidade pensassem num espaço de segurança em que as crianças pudessem ter a liberdade que nós tínhamos antigamente nas nossas ruas e que agora, pronto, não é possível fazer isso na rua, mas com certeza se houvesse espaços. O Tonucci neste livro fala inclusive de espaço onde pessoas idosas pudessem encontrar com as crianças, onde as crianças pudessem aprender a andar de bicicleta, sem aquela preocupação constante de olha o carro, porque nós não tínhamos isso no nosso tempo. Ninguém se preocupava com os carros ou se nos arranhávamos ou se caíamos da árvore. Mas haverá também esta espécie de preocupação extrema com as questões da segurança e da higiene, ou isso faz parte também da aprendizagem e do crescimento? Ou seja, os desafios podem ser os naturais ou temos mesmo que construir qualquer coisa para? Eu acho que nós temos que deixar as coisas acontecerem sempre atentos aos perigos que poderemos evitar. Então o papel do docente, do educador, é mais o de mediador da proteção do que propriamente de impedir que algo aconteça. É óbvio que quando nós planeamos fazer algo, temos de ter sempre o cuidado de perceber quais são os limites da segurança daquela possibilidade de brincadeira para as crianças. Agora, nós seremos mais observadores e, como dizes, mediadores, e estaremos lá a cuidar sem ter que estar sempre a interferir com aquilo que as crianças estão a fazer. Por exemplo, uma das coisas que diz aqui relativamente ao estar na rua, neste livro do Francesco Tonucci, que as cidades deviam ser pensadas também com as crianças, ele diz geralmente os pais levam os filhos à porta da escola de carro até aos 15, ou aos 16 ou aos 17 anos, mas depois, nessa fase, eles querem uma moto ou outra coisa qualquer e pronto, e os pais entregam-lhes a moto, ou seja, eles nunca aprenderam a ser peões. Ele diz mesmo, quando não se sabe ser um bom peão, dificilmente será um bom condutor, porque isto é mesmo essa aprendizagem que se faz. Quando passas a ser um condutor, se pensares como um peão, farás uma condução muito mais segura, com certeza. Por isso está tudo ligado. Se a criança não passar por estes estádios, estes diferentes estádios de evolução das suas aprendizagens, nós não podemos esperar que... Então também esta ideia de experimentar para saber, não é? Esta ideia de ser peão, ser condutor, passar pelas experiências com prazer para também as reconhecer no sentido de depois poder permiti-las. E torná-las uma prática do seu dia-a-dia, que é isso que nós, por exemplo, nós no Jardim de Infância, o que é que nós tentamos incutir nas crianças? Hábitos que lhes vão servir toda a vida, não é? Hábitos do dia-a-dia onde ela se vai sentir cada vez mais capaz de os fazer sozinha, mas ao mesmo tempo pensar que isto vai ser útil toda a vida, ela vai aperfeiçoar isto e vai fazer isto de forma a que lhe vai facilitar a vida nas outras aprendizagens mais complexas que ela irá fazer ao longo da sua vida, quer escolar, quer pessoal. É um bocadinho por aí. Sempre pensar
naquilo que podemos fazer, Eu estou aqui a ler uma frase que diz: não podemos sair para brincar porque os pais não querem, porque eles têm medo, porque têm automóveis, porque têm pessoas maldosas, e diz aqui o Tonucci que são as respostas mais comuns em crianças europeias de 6 anos em diante. E estes medos, estes receios, passam a ser também os das crianças? É óbvio que se os pais sentem este receio, e se a criança olha para o adulto como um ser que o protege, ela vai ter que ter medo, porque se o adulto tem medo, porque é que ela vai ter que ter medo? Ela confia no adulto? Confia no adulto, por isso se sente que o adulto acha que aquilo não é seguro, que no fundo é isso que nós queremos que ela sinta quando fazemos as coisas, mesmo pensando o contrário, que ela deve arriscar. Nós também temos alguns receios e tudo isso penso que quando estamos a educar, ou no nosso papel de educadores de infância, os nossos receios passam para eles. Olha que cais, não faças isso, olha que te vais a magoar, olha que te sujas. Por exemplo, o uso da bata, que as pessoas preocupam-se tanto em pôr uma bata na criança com medo que ela se suje, mas ela tem que se sujar naquela fase da vida dela. Se ela se ela sente que a bata a protege da sujidade, nunca vai tentar evitar sujar-se, porque pode sujar-se, porque a bata protege. Agora, eu penso que o nosso objetivo é ensiná-la a não se sujar em determinadas situações, independentemente de ter ou não ter a bata. E isso tem a ver depois com motricidade e essas coisas que a gente sabe. Ok, então uma cidade das crianças é uma cidade em que as crianças possam também pensá-la para si, não é? Exatamente, sim. Seria bom que as crianças fossem mais ouvidas quando se decide construir uma rua, um parque para crianças, ou até uma sala de jardim de infância. Já que Ora, esse é o repto que fica para nós, ouvir as crianças, encontrar formas de as ouvir. E acho que esta conversa de 15 minutos e um café fica como alerta então para esta necessidade de ouvirmos as crianças. Muito obrigado, Cristina. Obrigada, eu. Ficamos por aqui e haverá outros momentos de certeza. E vamos ouvir as crianças. E vamos ouvir as crianças.